Olá, alunos das primeiras séries da EAJA, eu sou a professora Daniela e vou auxiliar vocês na aula de hoje. Então, pessoal, vamos para a nossa aula de hoje, onde nós vamos falar sobre medidas. Então, qual é a medida? Vamos lá na nossa aula de matemática integrada à língua portuguesa. Olha, existem vários tipos de medidas de grandeza. O que são grandezas? Grandezas é tudo aquilo que pode ser medido. Na aula de hoje, nós vamos ver as grandezas, algumas grandezas, né, de comprimento e de capacidade, de comprimento e de volume. Então, quais são as unidades de medida de comprimento? Quando nós falamos de unidade de medida de comprimento, nós estamos nos referindo às medidas de distâncias, seja ela pequenas distâncias ou grandes distâncias. É a chamada medida linear, porque ela tem um único sentido. Então, por exemplo, quando eu meço uma pequena distância, por exemplo, o comprimento da folha do seu caderno, uma medida só, isso é a medida de comprimento. Quando eu meço a distância da nossa cidade até a cidade vizinha, também é uma medida de comprimento, é uma medida entre distâncias. O que é a unidade de medida oficial para medirmos comprimento? A unidade de medida oficial é o metro, tá? Existe o chamado Sistema Internacional de Medidas, o SI. Esse Sistema Internacional de Medidas, ele é o sistema mundial, o que o mundo todo considera como oficial. Então, a unidade de medida de comprimento oficial, a principal, para o Sistema Internacional de Unidades, né, de medida, é o metro. Aí, a partir do metro, nós teremos os múltiplos e submúltiplos deles. Os múltiplos vão ser para as medidas maiores do que o metro, para distâncias maiores. Os submúltiplos são para as distâncias menores. Quem serão esses múltiplos? Nós temos o quilômetro, aqui é o símbolo do quilômetro, o km, que vale 1.000 metros. O hectômetro e o decâmetro são menos utilizados. O quilômetro é bastante comum para medidas maiores, né? Mas o hectômetro e o decâmetro também podem ser utilizados. Enquanto um quilômetro vale 1.000 metros, o hectômetro vale 100 e o decâmetro vale 10. A unidade padrão é o metro, como eu já tinha dito antes. E os submúltiplos para as medidas menorzinhas, nós temos o decímetro, representado pelo dm, que vale 0,1. É como se a gente pegasse 1 metro e dividisse em 10 partes, tá? No caso, um decímetro, no caso, aí tem 10 centímetros. É como se eu pegasse 1 metro e dividisse em 10 partes. O centímetro é 1 metro dividido em 100 partes. Por isso está 0,01 metros. Na régua escolar, por exemplo, geralmente ela tem 30 centímetros. Cada marcação de um número para o outro representa 1 centímetro. E o milímetro é como se eu pegasse 1 metro e dividisse em 1.000 partes. Na régua escolar, entre cada um dos números que aparecem lá, por exemplo, entre o 1 e o 2, você vai ver 10 tracinhos pequenos. Aqueles tracinhos lá são os milímetros. É uma medida que corresponderia ao metro dividido em 1.000 partes. É o contrário do quilômetro, né? Existem também vários países, até mesmo países importantes como os Estados Unidos, que utilizam medidas não convencionais, que são as medidas utilizadas na antiguidade, lá atrás, eles utilizavam essas unidades de medida e por uma questão cultural até hoje utilizam. Elas são medidas através de partes do corpo. Por exemplo, a polegada, que representa a medida de um polegar mesmo, o palmo, a jarda, que seria
o antebraço, o braço, a braça, dois braços, os braços abertos, o pé e o passo. Só que essas medidas não convencionais, elas não são muito adequadas. Por quê? Porque não existe um padrão. Os seres humanos, eles têm valores diferentes para as medidas. Por exemplo, a minha polegada pode não ser do mesmo tamanho que a sua, né? Da mesma forma, o tamanho do meu braço ou o meu passo. Então, são medidas que, cientificamente, não são adequadas. E as unidades de medida de capacidade, o que elas são? Elas servem para medir aquilo que tem volume, aquilo que pode ser medido dentro de um recipiente. A unidade de medida oficial para a capacidade é o litro. O que seria um litro? Se eu tivesse um cubinho, como esse que vocês estão vendo aí na imagem, com 10 centímetros de altura, 10 centímetros de largura, 10 centímetros de comprimento, o que caberia dentro dele, de líquido, né, que caberia dentro dele, seria o correspondente a 1 litro. Assim como o metro, o litro também tem seus múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos são quilolitro, que vale 1.000 litros, hectolitros, que vale 100 litros, decalitros, que vale 10 litros. E os submúltiplos, que são os valores menores que 1 litro. O decilitro, que vale 1 litro dividido em 10 partes, o centilitro, que vale 1 litro dividido em 100, né? E o mililitro, que corresponde a 1 litro dividido em 1.000 partes. Desses submúltiplos, o que nós mais utilizamos é o mililitro, que é o ml. Em medicações, por exemplo, nós utilizamos, lá nas seringas, elas vêm graduadas em mililitros, né? Os múltiplos, os valores maiores já são menos utilizados. Mas o ml, por exemplo, é o que a gente mais utiliza, né, no dia a dia, quanto aos submúltiplos de capacidade. Agora vamos para as atividades, né? O que eu proponho para vocês? Algumas atividades simples, em que vocês vão aí, por exemplo, nessa atividade 1, você vai observar as situações e dizer qual que é o comprimento de cada um desses objetos. Por exemplo, na letra A aí, você vai comparar a colher com essa régua que eu estou apresentando aí para vocês, e você vai me dizer quantos centímetros que ela tem. Na letra B, você vai dizer para mim qual que é o instrumento que não é utilizado para medirmos comprimento. Você acha que a trena, a fita, a régua, o relógio ou o metro articulado, aquele do pedreiro, que é utilizado, que não é utilizado para medirmos comprimento? Você vai marcar para mim aí qual é que não mede comprimento. Comparando ainda a régua com alguns objetos, você vai me dizer qual seria o comprimento deles. Por exemplo, qual que é o comprimento desse pincel comparando a essa réguazinha aí de 20 centímetros? Qual que é o comprimento do lápis? Ó, veja bem, está tracejadinho aqui o final do lápis. Então, onde que ele corresponde? A borracha, da mesma forma. Na atividade 2, eu trago alguns objetos comuns do nosso dia a dia. Tem um pequeno frasco aí de iogurte, outro de amaciante de roupa, uma garrafinha de água, uma de leite e um galão de água. Você vai dizer para mim, fazer uma estimativa aí, de quais são as unidades de medida, as medidas de capacidade que correspondem a cada um desses objetos dados. Você vai associar elas. Você pode ligar, você pode escrever, tá? Você vai dizer qual o volume correto para cada uma delas. E na atividade 3, eu trago aí uma receita, um bolo de milho, tá? Diz aí que se utilizam 3 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de óleo, meia xícara de açúcar, 1 xícara de flocos de milho, 1 lata de milho verde, né? E 1 colher de fermento.
Considerando que uma xícara mede 240 ml e que uma colher mede 5 ml, se fizermos 2 bolos de milho, 2 bolos com essa receita aí, quantos ml precisaríamos de leite, de óleo e de fermento? Isso aí, você vai analisar, né, a partir dessa receita, o que você precisaria, quantos ml você precisaria de leite, de óleo e de fermento para fazer 2 bolos. É isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.